Imagens da invasão no Planalto seguem repercutindo, dessa vez no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Anderson Torres deve ser ouvido novamente pela PF. O novo depoimento está marcado para a próxima segunda-feira, dia 24, no início da tarde. O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal está preso há 97 dias e permanecerá detido, já que o ministro Alexandre de Moraes negou, nesta quinta-feira, mais um pedido de liberdade a Torres. José Maria Trindade, no caso dele, será que a situação pode mudar a partir da divulgação dessas novas imagens? Será que pode significar a libertação do ex-secretário Anderson Torres ou não tem interferências, Se a oposição dominar a CPI, pode piorar. Eu vi hoje o vice-líder do governo, Lindenberg Farias, dizendo que o primeiro convocado será exatamente Anderson Torres. Esse caso é emblemático. Anderson Torres sempre foi um bom profissional, um delegado da Polícia Federal, que as pessoas confiavam e bem quisto ali entre os colegas dele, sempre desempenhou todas as funções. Ele é casado, tem 3 filhas pequenas, idade escolar, que estão sofrendo bullying nas escolas, né? E está atravessando uma tormenta pessoal muito grande. Deprimido, né? Nunca na vida imaginou isso. A carreira do Anderson Torres era do outro lado, delegado da Polícia Federal, defendendo a lei, defendendo as pessoas, era a profissão e a projeção de vida dele. Está preso, deve ser solto agora, a ideia é que ele saia com tornozeleira eletrônica, né? Mas é irreparável o que ele já sofreu até agora. Se você comparar sobre o que já fizeram algumas pessoas e não estão presos, você vai longe. Se você for comparar a vida pessoal dele, é evidente que ele tinha que estar, pelo menos, respondendo em liberdade sobre qualquer propósito de que ele teria feito, que até hoje eu já li e reli e não entendi direito o porquê do Anderson Torres estar pagando esse preço. Me dizem nos bastidores que a expectativa dele é fazer uma delação premiada. A delação premiada de quê? De quem pagou, de quem organizou esses atos? Isso aí tudo já foi. O sigilo quebrado, já está tudo aberto. Já sabem, Dona Maria que levou pão lá, o outro levou carne, sim, o outro levou a cozinha, montaram cozinha lá. Então, essas pessoas já estão sendo investigadas. E o Anderson Torres vive uma tormenta. Para você ter uma ideia, ele inclusive contratou advogados, eu até conheço o Demóstenes Torres, né? Eu não tenho nenhuma relação pessoal com o Anderson, né? Nunca conversei com ele fora do ambiente de entrevistas, né? Ele contratou um advogado porque tudo indica que ele pode perder o cargo de delegado da Polícia Federal e a aposentadoria. Isso significa a morte profissional dele financeira. Ele estudou e foi treinado e trabalhou até hoje em segurança pública, como delegado da Polícia Federal. Se tirar isso dele, não sei o que ele vai fazer. Em outros casos, eu conheço os outros casos, que não estou dizendo isso dele, né? Vão até para o outro lado, mas não é o caso dele, né? Então, é uma grande interrogação que vai acontecer com ele, porque o pior já aconteceu. Ele hoje é um homem aniquilado, desistido, né? Pessoas que relatam conversas com ele, com a família toda está sofrendo junto, que sofre numa situação dessa. Então, esse é um caso emblemático do que vai acontecer. Se o governo dominar a CPI, aí ele vai sofrer ainda mais, Vitor. Diga, Mota. O Brasil é o país da impunidade. Aqui, todos os dias, bandidos, criminosos cometem todo tipo de crime violento ou de corrupção. Na maioria das vezes, nada acontece. Dos assassinatos que acontecem no Brasil, apenas em 8% dos casos se descobre quem foi o autor. Se descobre quem foi o autor, não significa que eles são punidos. No caso dos assaltos, são milhões de assaltos que acontecem todos os anos no Brasil. No final de semana passado, foi um amigo meu que foi assaltado, estava com a esposa, 2 filhos, 2 sobrinhos no carro. O carro foi fechado por um outro carro no sábado à tarde, 1h. Desceram 4 bandidos armados com pistolas e granadas. 1h de sábado, em Copacabana, no Rio de Janeiro.
desses assaltos, apenas 2% são solucionados. Ou seja, em 98% dos casos, os assaltantes escapam ilesos. Já morreram no Brasil 65 mil pessoas assassinadas por ano. Foi em 2017. Os bandidos que sequestraram, torturaram e mataram o jornalista Tim Lopes, aqui no Rio de Janeiro, estão soltos há muito tempo. Um ficou na cadeia 5 anos, outro ficou 7 anos. Os bandidos criminosos que arrastaram o menino João Hélio pelo asfalto do Rio de Janeiro já estão todos soltos há muito tempo. Um deles, que era menor infrator, o adolescente em conflito com a lei, inclusive depois de ficar 3 anos internado, ele teve a sua mudança para o exterior, paga por uma ONG, porque ele e a família estavam se sentindo ameaçados. A maioria dos criminosos do Brasil comete o crime que quiser. Pouco tempo depois, está de volta às ruas. Você, Pavinato, sua análise sobre essa manutenção da prisão de Anderson Torres? Equivocada, porque a receita desandou. A receita desandou. Estava tudo certo para que a direita fosse apontada como um grupo 100% fascista, extremista, indigna de direitos políticos, de direitos penais, de direitos fundamentais, mas a coisa desandou. Veja que o governo tentou de todas as maneiras remover as assinaturas para acabar com o sonho da CPMI e assim nunca, jamais viriam à tona essas imagens que nós estamos vendo agora. Pacheco tinha empurrado o prazo com a barriga até onde deu. Dia 18 eu vou ler, vai começar. O público vai ver o espetáculo dessas imagens. Qual é o sonho de Pacheco? Sempre foi, ele nunca escondeu, quero ser ministro do STF. Mas Lula prometeu a Cristiano Zanin, como é que ele pode trair assim uma pessoa que o defende de graça por décadas? No dia 17, segunda-feira, a Folha de São Paulo, que é um amigo do governo, plataforma do governo federal, e nenhum outro, só a Folha de São Paulo, e nenhum outro meio de comunicação faz uma denúncia que desabona Cristiano Zanin para o STF e macula sua imagem de maneira indelével. No dia 18, quando Pacheco ia fazer a leitura, o surpreendente acontece. Ele, que não costuma faltar às reuniões, não apareceu durante a manhã da terça-feira, um dia depois da Folha ter manchado a imagem de Cristiano Zanin, ao Congresso, e aparece por volta das 3 da tarde dizendo: não vou mais ler, vou descumprir com a palavra mesmo, eu menti para vocês. No dia seguinte, na quarta-feira, ontem, dia 19, alguém vaza essas imagens. Alguém que tem relação, é claro, com o Planalto, porque essas imagens estavam guardadas na GSI. Na quinta-feira, portanto, nós vemos esta farsa a favor de Luiz Inácio Lula da Silva desandar completamente. E amanhã, na sexta, Lula vai estar em Portugal. Quando eu lembro que todo mundo do PT dizia Bolsonaro, fujão, principalmente a Gleisi Hoffmann, Bolsonaro, genocida, fujão. O jogo virou, queridinha. Quem é o fujão agora? Agora, se o STF fosse sério, ou liberava Anderson Torres, ou também prendia Gonçalves Dias, já neste momento. E se sério fosse, da mesma maneira que foi severo Alexandre de Moraes com Ibanez Rocha, apreenderia, no mínimo, o passaporte diplomático de Lula.